Bea, como faço para expandir a minha criatividade e me aprofundar mais no meu roteiro? É melhor começar com um longa-metragem ou com uma série? Posso usar uma pessoa pública no meu roteiro? Essas e outras perguntas no Bea Responde de hoje. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. No vídeo de hoje, tem um tempinho que a gente não faz Bea Responde aqui nesse canal, né? Então estamos já providenciando, tomando as devidas providências pra arrumar isso, ajustar isso que não pode, né? Tá errado. E ó, gente, dessa vez eu peguei dúvidas do YouTube, tá? Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. A próxima, vou pegar perguntas do meu Instagram. Entretanto, se você tem dúvidas pontuais, você pode, por favor, ficar à vontade para me seguir no Instagram, porque lá eu tô quase todo dia colocando caixinha de pergunta, fora que a gente tem muito conteúdo legal lá no Instagram. Gente, sério, tem muito conteúdo legal no meu Instagram. Todo dia eu tô postando dica pra vocês. E ó, por exemplo, aqui teve essa postagem recentemente sobre narrativa clássica, em que eu dei vários sinônimos de narrativa clássica. Tá entendendo por que é importante você me seguir no Instagram? Então, ó, não esquece de me seguir no Instagram. E no Bea Responde de hoje, a gente vai começar aqui com uma pergunta da Rubrella, que ela pergunta o seguinte: comenta um pouco sobre protagonista de arco flat/estático, ou heróis catalisadores, como Vogler chama. Quais são seus prós e contras? Parabéns pelo trabalho. Ah, que fofo. Eu que agradeço. Muito obrigada por você acompanhar. Ó, gente, essa pergunta aqui que foi feita, ela é bem técnica, mas deixa eu explicar pra vocês. Quando a gente fala em narrativa clássica, né? Narrativa clássica, gente, é a mesma coisa que Jornada do Herói, que Monomito, que quem me segue no Instagram já viu a postagem que eu fiz. E nesse tipo de narrativa, a gente não pode se aprofundar muito no nosso protagonista. A gente acaba priorizando muito mais o que ele faz em detrimento de quem ele é, né? Quais são as camadas desse personagem? Isso daí a gente acaba não priorizando. Quando ela fala flat, estático, é porque o personagem ele tem uma característica só, que é o que a gente mais preza em narrativa clássica, né? É um herói que se transforma. E daí, quem chegou aqui no canal hoje, quem tá me conhecendo agora, deve estar pensando assim: nossa, mas que narrativa horrível, né? Mas quem que gosta dessa narrativa, né? É só todo mundo. Tipo, o Oscar que ganhou um ano recente aí, The Green Book, é narrativa clássica. Parasita usa narrativa clássica com mais um pouquinho de narrativa moderna. A gente tem filmes clássicos como Diabo Veste Prada, todas as comédias românticas, todos os filmes da Disney. Tudo isso é narrativa clássica, todos eles têm esse personagem aqui que a gente chama de flat, né? Que eu gosto muito de chamar de chapado, né? Um personagem que é chapado, tipo, ele é uma coisa só. Ele é uma característica só, esse personagem. Então, só aí a gente já tem um grande pró, né, desse tipo de narrativa. São as narrativas mais populares, são as narrativas que mais se comunicam com as pessoas, no sentido de que elas são as mais fáceis de serem entendidas, porque é o que a gente mais vê, é o que a gente mais recebe desde que a gente é criança. E o Campbell tem todo um estudo gigantesco que depois o Vogler, né, que ela cita aqui, continua. Mas recomendo muito para vocês a leitura do livro O Herói de Mil Faces, de 1949, do Joseph Campbell. É, assim, um livraço e explica por que a gente é mais habituado com essa forma de narrar, né? Por que a narrativa clássica é essa narrativa, né? E daí a gente percebe que é um tipo de narrativa que remonta desde lá a antiguidade, desde as tragédias gregas, quando a gente tem, né, na realidade, o Aristóteles registrando essa forma de narrar nas tragédias gregas. E de contra, o que a gente tem? A gente tem justamente isso. A gente acaba não tendo muita diversidade de olhares, a gente acaba não se aprofundando muito em problemas muito complexos, a gente acaba não se aprofundando numa psique de um personagem, nas várias camadas que um personagem pode oferecer, justamente porque a gente priorizou a ação, a gente prioriza o conflito, a gente prioriza uma jornada externa, a gente prioriza o que o personagem está fazendo e não quem ele é. Mas são escolhas, não significa que se você narra numa narrativa clássica, você é menos roteirista, você é inferior do que um roteirista que narra em narrativa moderna.
É perfil. Tem gente que gosta mais de narrar determinada narrativa, às vezes paga melhor narrar numa outra, né? Narrar numa narrativa clássica, dependendo, geralmente paga melhor do que narrar numa narrativa moderna. Então são escolhas que a gente vai fazendo, né? Próxima pergunta da Amanda. Você acredita que atualmente vale a pena um roteirista iniciante começar com longa-metragem ou é mais vantajoso iniciar com uma série? Então, Amanda, deixa eu te contar, nenhum dos dois. O ideal é que você não comece com nenhum dos dois. Tô brincando, tá, gente? Esse caso aqui que a Amanda colocou é assim: tive minha primeira ideia. Como que eu começo? Uma questão assim de o que é mais fácil de ser produzido. Pensa assim, uma série que tem várias horas, vários personagens, vários cenários, ou um longa que eu posso resolver ali em pouquíssimos cenários. Obviamente ali um longa, né, que você vai ter ali mais ou menos uma hora e meia, 1h40, 2 horas de filme, é muito mais barato do que você fazer várias horas de série. Até porque série é um negócio muito mais estressante e requer muito mais experiência, muito mais bagagem para você ver a sua própria série sendo produzida logo de cara. Então, assim, você começar a escrever no longa-metragem é melhor. Tem mais chance de ser produzido você sendo um roteirista iniciante. Entretanto, dificilmente esses dois serão seu primeiro trabalho como roteirista. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui que eu fiz recentemente que vale muito a pena vocês assistirem, que é Escrevi meu primeiro roteiro, e agora? Em que eu debato justamente o que você faz depois que você escreveu o seu primeiro longa ou a sua primeira série, né? Depois que você tem o seu primeiro roteiro pronto. Eu te dou várias possibilidades. E eu te falo justamente que quando você quer fazer uma carreira como roteirista, você dificilmente já começa assim, com um longa ou com uma série. Pode acontecer, já aconteceu, mas é bem mais raro. É mais comum que você comece, por exemplo, com curta-metragem, escrevendo um roteiro de não ficção, escrevendo um roteiro para vídeo no YouTube, que você comece como revisor de roteiro, como tradutor, fazendo consultoria de roteiro, para depois você começar a ter seus projetos sendo produzidos. Então, assim, às vezes a gente pensa que, não, ser roteirista, eu quero começar, tipo, com um filme de um bilhão de reais de orçamento. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, principalmente aqui no Brasil, né? Então você vai começar de outras maneiras. Não significa que é menos legal, que é menos digno, mas que, enfim, às vezes não é exatamente o que a gente quer, mas pra gente chegar onde a gente quer, a gente tem que respeitar ali a carreira, tem que seguir todos esses passos, tá bom? E aí, galera, eu já amarro essa pergunta que eu acabei de responder com a próxima pergunta aqui da Daiane. Bea, sou uma futura roteirista que está se sentindo cada vez mais perdida no curso de pedagogia. Você acha que esse curso pode me ajudar de alguma forma na carreira de roteirista? Eu estou no 4º semestre, já gastei grana com o curso e agora me sinto assim. Eu até escrevi um curta de 5 páginas com a sua ajuda. Te admiro muito e suas aulas e postagens me inspiram. Ah, Daiane, poxa, eu fico muito contente com o seu comentário. Olha aí, Daiane é esperta, Daiane me segue no Instagram. Tá entendendo? Daiane é inteligente. Tá entendendo? E ela escreveu um curta de 5 páginas, Daiane. Parabéns, de verdade, pela sua iniciativa, pela sua coragem de fazer isso, porque às vezes não tem ninguém apoiando a gente, né, pra ser roteirista. Então, o fato de você ter escrito esse curta de 5 páginas, olha, de verdade, é uma grande iniciativa sua. Agora, sobre a sua faculdade, eu vou te dar uma opinião pessoal minha. A minha visão, como roteirista e conversando com várias outras pessoas da área, porque assim, gente, tem roteirista que é formado em arquitetura. Então, assim, você de fato tem várias áreas, né? Tem gente que é formada em publicidade e propaganda, jornalismo, direito, tem roteirista formado em medicina, tem roteirista engenheiro, tem roteirista que era agente de polícia. Então, assim, você vai ter várias pessoas. Não existe uma faculdade certa para você ser roteirista, como eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui. Agora, eu também não vou ser inocente e não vou deixar de te falar que se você tivesse feito, por exemplo, audiovisual, cinema, letras, jornalismo, né, enfim, são faculdades que acabam conversando um pouco mais com o nosso fazer. Mas pedagogia é uma área de humanas, enfim, tem uma relação, né? Não é uma coisa 100% à parte. E assim, Daiane, o que eu te recomendo? Não te aconselharia a sair da faculdade, porque a vida do roteirista ela é feita de experiências. Quanto mais experiências você tem, melhor narrador você vai se tornando. Então, a sua faculdade, querendo ou não, ela vai te trazer experiências, ela vai te trazer uma maturidade. E ter uma graduação é sempre bom, é sempre bem visto quando o seu currículo de roteirista é avaliado, né? Então, te recomendo a não abandonar, a não ser que, obviamente, você esteja fazendo uma coisa que você detesta, que não faz o menor sentido pra você, que assim, tipo, você tá sofrendo pra terminar.
Aí não, né? Aí não é legal a gente ficar se martirizando e, sabe, é melhor você desistir agora no quarto semestre do que lá no sétimo, né? Então é melhor já economizar essa grana, né, de agora. Mas, a princípio, aconselho você a terminar. O que eu te recomendo a fazer já de agora, que é uma coisa que não te impede de já ganhar uma experiência como roteirista na faculdade, porque eu peguei meu primeiro trabalho como roteirista com 19 anos, ainda na minha faculdade. Eu fiz um roteiro para um curso. Cara, faz o meu curso de formatação e começa a revisar roteiro. Você sabe uma língua estrangeira? Você pode traduzir roteiro também. Começa revisando o roteiro, começa fazendo parecer para outros roteiristas. Cara, gente, é incrível, assim, os meus alunos que fazem meu curso de formatação, num primeiro trabalho como revisor de roteiro, eles já pagam o investimento do curso. E todos os meus alunos do curso de formatação de roteiro, eles têm 30% de desconto para adquirir o Final Draft, que é o melhor programa de roteiro. Então, de verdade, comece a investir em cursos de roteiro que conseguem te dar essa chance e conseguem te ajudar a tomar esses primeiros passos no mercado. De repente, você pega um job como roteirista para um canal no YouTube. Assim, você faz sua faculdade, você fica ganhando essa grana como roteirista para um canal no YouTube, e aí você consegue pagar sua parcela da faculdade e ainda ganha uma grana, porque como a gente viu na aula gratuita que teve, né, de roteiro para YouTube, paga bem você fazer roteiro para YouTube. Então, é muito interessante porque você consegue levando isso mesmo fazendo sua faculdade. Então, a princípio, eu te aconselho a não sair da sua faculdade, mas a tentar conciliar as coisas para terminar sua faculdade e depois ir melhorando as oportunidades que você vai ter como roteirista. Vitor, todo roteirista tem que saber falar inglês? Vitor, olha, isso foi um debate que eu tive recentemente até lá no Instagram com o pessoal. Não é que é obrigatório que você saiba inglês, mas você vai ter muita dificuldade de avançar na carreira se você não souber falar inglês. Porque existem muitos termos que nunca foram traduzidos em inglês. E também existem, gente, muitas reuniões que são em inglês. Tem reuniões que são em espanhol também. Dependendo do canal, tá? Não tô dizendo que assim, você sempre vai ter uma reunião, tô dizendo isso, mas, por exemplo, as reuniões com a Netflix, elas são em inglês. Quando você vira roteirista da Netflix, isso vocês podem ver, gente, tem entrevista do showrunner de Coisa Mais Linda aí, por exemplo. Ele fala, a sala de roteiro toda tinha que falar inglês na reunião. Então, assim, às vezes você vai ter reuniões, você vai ter oportunidades de trabalho que só vão aparecer se você souber falar inglês. E também a quantidade de livros que você vai ter para estudar, para aprender, ela fica muito mais limitada se você não sabe falar inglês. Então, é obrigatório? Não é obrigatório, mas vai ser muito mais difícil se você não souber falar inglês. Não só para trabalhar, mas também para estudar e para aprender roteiro vai ser bem mais difícil. Olha o Yuri aqui. Yuri chegou aqui hoje com uma pergunta polêmica. Posso usar uma pessoa pública no roteiro? Gente, eu não vou dar uma resposta certa aqui pra vocês porque eu não sou advogada. Eu sei que varia de caso a caso. Mas, até onde eu sei, às vezes você fala assim, quero fazer uma história do fulano já morreu. Vou dar o exemplo aqui do Lampião, que eu já ouvi dizer, tá, gente? De novo, não sou advogada de direitos autorais, de direitos de imagem, então assim, o que eu tô falando é conversas de bar de roteirista, tá? Que eu já ouvi colegas falarem e que eu já conversei com a minha advogada de direitos autorais. Você precisa ter autorização. O Lampião, que foi uma figura muito importante na história brasileira, né, no Nordeste, lá no Sertão, uma figura muito relevante, quase folclórica, a família dele não autoriza, por exemplo, fazer produto sobre ele. Então, complica. Você precisa de autorização. Existem outras entidades e outras pessoas que também não autorizam que você faça uma obra sobre elas. Tem gente que só autoriza mexendo no roteiro, escrevendo junto. Tem gente que só autoriza vendo o corte final do filme. E se não aprovar o corte final do filme, você vai ter gastado uma nota pra fazer, todo o empenho e tudo mais, e não deixe fazer porque na minha opinião, isso tá sujando a minha imagem e eu não quero. Às vezes é isso, às vezes você não pode caluniar. Você pode até fazer, mas não pode caluniar. Então, assim, é um assunto muito delicado. Eu acho que varia muito de caso a caso. E acho que, assim, se você quer narrar uma figura pública, eu acho que você tem que falar com o advogado. Você tem que tentar entrar em contato com essa pessoa, com a assessoria dessa pessoa, com a família dessa pessoa. Ver o que é possível, ver o que não é possível. E realmente tentar fazer isso.
tá? Mas não tenho como te dar uma resposta certa sobre isso. E última pergunta aqui do nosso Bea Responde de hoje. Bea, como eu faço para expandir minha criatividade, para me aprofundar mais no meu roteiro? Ale, vamos lá. Criatividade é uma coisa que você treina. Eu não tô para fazer um vídeo aqui com vocês sobre criatividade. Criatividade é uma coisa que você pode estimular para você ter. Criatividade, gente, tá muito relacionada a você resolver problemas. Então, quanto mais você puder pensar em formas diversas de solucionar um problema ou uma situação complicada, como é que você consegue sair dela, mais criativo você vai ser. Uma recomendação minha, Bea Góes, foi uma coisa que ajudou muito, 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 muito. Jogos de estratégia. Procure jogar jogos de estratégia, porque você vai se ver em situações que você vai precisar ser criativo para sair. São situações em que, às vezes, enfim, geralmente são jogos de guerra, né? Você tá ali numa situação em que você precisa criar uma estratégia boa para sair dali. Então, quanto mais criativo você é, a criatividade é isso, gente. É você pensar em situações para solucionar problemas. Eu tenho um colega meu que brinca que ser roteirista tá lá no dicionário, né? Ser roteirista é igual a ser um solucionador de problemas. É isso que você é. Vão aparecer problemas, você criou um problema, né? Você criou um conflito, você mesmo cria o problema, e você tem que arranjar formas de resolver esse problema e criar novos problemas e atrapalhar o problema e depois resolver esse problema atrapalhado que você criou, né? Então, a sua criatividade, ela tá muito associada a isso. Então, quanto mais você puder estimular a sua capacidade de resolver problemas, melhor é. Tem alguns estudos sobre isso que eu ainda tô pra entender melhor, pra estudar melhor, pra poder trazer um vídeo pra vocês específico disso. Mas eu recomendo, a princípio, que você jogue jogos de estratégia, porque foi uma coisa que pra mim fez muita diferença. Próximo Bea Responde vai ser pelo Instagram. Então, se eu fosse tu, eu não deixava de me seguir no Instagram, tá bom, pequeno gafanhoto? Agora, eu também, gente, tô sempre colocando caixinha de pergunta lá no meu Instagram, tô sempre fazendo postagens legais. Então, não se esquece de me acompanhar por lá. Não se esquece também de dar um like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!